Bom dia amigos, bom dia a você que nos acompanha na mídia, você que está nos prestigiando agora. Bom dia família, bom dia prezado e fiel companheiro de todos os dias, Espírito Santo. Hoje é dia 3 de setembro, hoje é sábado, e hoje a nossa reflexão é na direção das fases da envelhecência, e em especial aos pais idosos. A envelhecência é um termo adotado por Manuel Berlink, é a frase da vida, ou a fase da vida, não é? É entre os 45 e os 65 anos. É o momento em que nos preparamos para a velhice e também observamos mudança em nosso corpo. Há surgimento de cabelos brancos, rugas, redução do desejo sexual, menor capacidade de gestão de alguns alimentos, aparecimento de algumas enfermidades crônicas. Olha, no livro de Eclesiásticos 12, 1 a 3, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e chegue os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escureceres os que olham pela janela. Essa narrativa de Eclesiástico fala do processo do corpo humano e até de questões emocionais que acontecem quando envelhecemos. Agora, bem-aventurado, não é? Bem-aventurado aquele que acode aos pais idosos. Há promessas da parte de Deus para essa atitude. Nos mandamentos está escrito, lá em Êxodo 20, 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No livro de Provérbios tem recomendações aos cuidados dos pais idosos. Nesse livro lemos a sabedoria de Salomão. Ora, olha, um provérbio é uma frase que é transmitida de geração em geração e que transmite uma verdade específica de uma forma pontiaguda e concisa. Os provérbios são frases curtas, extraídas de longa experiência. Um provérbio é uma verdade que está dirigido de uma forma que seja fácil de lembrar. É uma filosofia baseada na experiência e uma regra de conduta. Um provérbio tem sido chamado, você deve ter escutado, de uma sentença, uma máxima, um velho ditado, um epigrama ou aquela lembrança de um evento memorável. Em Provérbios 23, 22 diz: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Deus generosamente recompensará aqueles que honram os pais. Efésios 6, 2 e 3 fala acerca disso. Deus planejou os filhos para chegarem à vida impotentes e desenvolverem até a bem-sucedida maturidade sob a direção amorosa e o domínio dos pais. Mas esta sábia disposição depende dos filhos honrarem a seus pais. Há momentos que você deve fazer o que eles, já idosos, pedem. É verdade. Mas há momentos que você não deve fazer. Você não deve cumprir as ordens. Sabe por quê? Ainda que você tenha que respeitá-los e honrá-los sempre. Você pode estar perguntando, mas pastor, como assim? Bem, você lembra quando você era criança e que os seus pais davam orientação e pela sua resistência em não responder, você era levado nos braços? Assim também são os idosos. Eles naturalmente dirão que você não precisa visitá-los, que você não precisa se preocupar em acompanhá-los. Eles não se dão conta das limitações do corpo. A mente raciocina com velocidade, com seus valores, mas o corpo não responde. Por isso, honre seus pais e faça o contrário. Seja presente, acompanhe, e se necessário, apanhe-os pelos braços e os carregue. Deus criou o ofício de pai e mãe, como também ele escolheu as próprias pessoas, que são seu pai e a sua mãe. Quando o grande Deus trouxe você à existência, ele não perguntou a você ou a seus pais se poderia. Ele planejou e executou um encontro cego dos três, com base no seu perfeito conhecimento de todas as circunstâncias e os possíveis resultados desse arranjo.
Então humilhe-se. Humilhe-se diante dos seus pais, escolhidos por Deus. E obedeçam, honrem-os, ame-os. Com a idade, o seu pai perderá sua força e sabedoria, mas ele continua sendo aquele que Deus escolheu para lhe gerar. O declínio de suas habilidades não é a razão para você desrespeitá-lo. Ele pode não ter mais o poder para impor o seu controle, mas a esta altura você deve ser mais consciente da autoridade e do direito dele sobre você. Você o respeita em sua velhice por questão de princípio e agradecimento, ao invés do temor infantil ou do hábito daquela necessidade. Ok? Muito bem. E as mães? Né? E as mães? Sua mãe introduziu você no vigor da vida dela. Ela era atraente, ela era enérgica, ela era inteligente. Por dar luz a você e por criá-lo, né? E que essas características, essas características, ao longo do tempo, né, foram embotadas. O corpo dela já deu todos os nutrientes para o seu desenvolvimento durante os 9 meses que precederam o seu nascimento. E durante 9 meses, ou mais depois do seu nascimento. A minha neta foi até os 3 anos. Um cordão de vida, o prendia a ela antes de você nascer. E você chorou por ele depois de nascer, como se você ainda precisasse e queria aquele cordão de vida. Ela amou você e fez mais por você do que 10 mulheres poderiam ou faria. Ela pacientemente adorou, paparicou, lavou, mimou, você de uma maneira que uma esposa não faria. Ela era uma serva incansável em prover alimento, roupa, colchão, nos dias de frio, acalentar, incontestáveis outros confortos para a sua existência, mesmo você não tendo dado um muito obrigado durante anos. Ela sofreu com as suas obsessões por namoros, que somando e alinhando, todas essas experiências, nunca faria tanto por você como ela. Ela era o sexo mais frágil na flor da mocidade dela. Isso na opinião do nosso Deus, 1 Pedro 3,7. Mas na medida em que ela envelhece, tendo cuidado de você e depois se preocupando com você, ela perderá forças, com certeza. Ela temerá coisas das quais ela zombava. Ela esquecerá de nomes, locais e como fazer as tarefas mais simples. Ela se gastou cuidando de você e agora só resta a ela poucas coisas. O que você fará? Vai ignorá-la em sua condição enfraquecida? Ou vai dar a ela a maior glória e honrar e respeitar, cuidando dela? Se você magoá-la de qualquer forma em sua velhice, o Deus Celestial vai cobrar isto. Vai cobrar isto de você. Aqui mesmo nesse mundo e na Sim, do porvir. Em Provérbios 20 diz: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Se você não cuidar dela em sua velhice, então você negou a religião de Jesus Cristo, e é pior do que o pagão infiel. Não importa a igreja onde você frequenta ou que versão da Bíblia você lê. 1 Timóteo 5, 4, 8 fala acerca disso. Lembre-se, ouve teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Pense nisso, reflita sobre isso. Se te edificou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no YouTube, não é? Compartilhe com seus amigos. É um sinônimo de prestígio estar em sua companhia. Amanhã estaremos juntos mais uma vez com mais uma temática que o Eterno nos conduzir. Tenha um excelente final de semana, um excelente dia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.